bem-vindo a mais um Papiando com Carlão, aqui pela TV Cultura Litoral. É sempre um prazer estar com você e sempre trazendo um papo novo, um assunto novo. E hoje é aquele dia mais, assim, mais feliz, né? Mais tranquilo, que não tem meio que pauta. E quem está aqui comigo hoje, nada mais, nada menos do que a minha querida amiga Carla Tenório, no nosso quadro Carlão com Carlinha, e sempre um tema ligado à área da psicologia, já que a gente, num programa, a gente já decide o tema do outro. É sempre assim. Não tem muito papo, não tem muita coisa, mas, Carlinha, vamos falar de quê? No programa passado, a gente estava conversando, ou melhor dizendo, papeando, e a gente falou, vamos falar sobre essa autenticidade nas redes sociais. Se existe autenticidade ou não, e aquilo que pode impactar na nossa vida. Falei certo? É isso mesmo? Obrigado mais uma vez, Carlinha do meu lado. Vocês vão estar vendo aqui um livro na minha frente, ele vai me acompanhar a entrevista inteira, porque esse livro ficou tão legal, e a gente vai usar o segundo bloco para a gente falar bastante desse livro chamado Pílulas de Autocuidado, de autoria da minha querida Carla Tenório. Vindo ao assunto, as redes sociais têm autenticidade ou não? Que pergunta curiosa. Curiosa, né? Uma coisa meio assim. Não, provocativa. Essa semana, né, que a gente estava falando, foi meio conturbada com rede social, mas vamos voltar uma antes. Ela tem autenticidade ou não? O que você acha? Eu estava lendo uma matéria de um pesquisador da USP falando sobre isso, um mestre na área da psicologia, colega de profissão, e ele dizia o seguinte, que as relações sociais presenciais, essa que temos, estamos aqui um olhando para o outro, conversando e tal, elas são mais difíceis de serem manipuladas, porque você tem alguns recursos à sua mão, por exemplo, o tom de voz, a gesticulação, a postura, o olhar. Quando a gente fala de redes sociais, ele disse que a gente se distancia um pouco do que somos e temos a possibilidade de co-criar um indivíduo para a frente das telas. Eu também acho que sim. Então isso é um risco, ao mesmo tempo é uma ferramenta que pode ser muito útil para os negócios, mas até que ponto isso nos faz nos distanciarmos do que somos, da nossa personalidade? Ou se a gente corre esse risco, será que a gente tem esse time de entender, poxa, estou me distanciando do que sou, preciso voltar à minha autenticidade? Quando que a gente se dá conta desse, sabe, desse linear, né, desse limite entre o que é meu, o que é do outro, o que é da tela? Então, você está falando uma coisa que agora também já me veio um start. Eu não lembro qual era o tema, eu sei que eu tinha uma reunião com um tema importante. E aí falou, mas vai ser reunião presencial? Não. O tema releva que seja presencial. Olha que interessante. Então já está tendo algumas coisas assim, onde o tema, lógico, eu não sei se era extensão de convênio, eu não lembro qual era o tema, mas por ser um assunto um pouco mais, como é que eu vou falar? Um pouco mais importante, achou-se porventura que seria melhor estar sentado numa mesa, as partes, para a gente ver como ia fazer. A distância não cabia muito bem. Então a gente percebe que está voltando algumas coisas, mesmo a coisa do tal do em home, hoje em dia já tem escritório que terça e quinta já tem que estar lá. A coisa não ia durar muito tempo. E eu acho que você não, a maioria das pessoas acaba criando meio que um personagem para frente da tela. Que com a gente não acontece isso, mesmo num programa de TV. Eu, quando chego aqui, eu tento não falar muito com ela, que é para não virar entrevista. Eu quero que a entrevista seja justamente o nosso papo, para ficar uma coisa muito mais solta, tal. Então, eu acho que essa autenticidade tem. O que me preocupa bastante é a informação, que a gente também pode levar em conta se é autêntica ou não, nas redes sociais. Sim. Vem muita coisa errada. Pelo menos na minha área, na sua área também. Vê umas coisas erradas assim, autoajuda, pague R$ 9,90 por mês e você... Mude a sua vida a partir disso, né? Ou mude a sua vida, ganha uma proporção, assim, é impressionante. Não tem isso, Carla, não existe isso. É um marketing como o que sempre ocorreu, né, no mundo do mercado, as pessoas vendem, obviamente, os seus produtos e hoje muitas pessoas são o seu próprio produto. Sim. Então, é natural que haja essa tendência ao marketing, mas quando é que ele deixa de ser autêntico, verdadeiro,
ou interessante quando distancia esse indivíduo do que ele verdadeiramente é. E a câmera ou a tela, ela tem algo fantástico também, assim. Ao passo que ela te dá a possibilidade de simular ou de alguma forma apresentar uma personalidade que não é sua, você co-criar uma personalidade para a tela, ela também deflagra muita coisa. Então, porque ao passo que estamos tentando nos habituar a essa vida hiperconectada, nós vamos também desenvolvendo esse feeling de entender. A gente consegue assistir um programa de TV, por exemplo, e dizer assim, nossa, aquela pessoa tem um carisma tão gostoso. Verdade. E também assistir outro e dizer, poxa, mas essa pessoa eu não consigo comprar. Eu não consigo comprar esse personagem, essa pessoa, ou seja, pelo jeito de falar, a maneira de se posicionar. Então, a gente também está aprendendo, eu acho, só que o aprendizado ele leva um tempo para maturar, né, Carlão? E o que acontece? Não dá muito tempo quando a gente fala de tecnologia, porque o que hoje era moderno, amanhã já fica obsoleto quando você fala de tecnologia. Rapidinho. Então, são tantas novidades que talvez não dê tempo de maturar esse aprendizado. A gente entra em contato, mas a gente ainda não conseguiu desenvolver um feeling. E aí isso nos assusta um pouco. Por exemplo, a IA é uma coisa que assusta muita gente. Eu me assusto muito. Quando você vê uma pessoa pegar a minha imagem, pegar uma fala minha e colocar uma fala que eu nunca falei, e já me mandaram isso, meu Deus do céu. Um amigo que atua na área pegou uma parte do programa e eu falando mal do Santos. Eu sou santista, pô. E eu nunca falei aquilo. Mas se você vê a imagem, eu estou detonando o Santos e eu nunca falei aquilo. Assusta. E se você é um consumidor de conteúdo? Porque existe uma questão muito importante para a gente considerar. Se nós somos criadores de conteúdo, em geral estamos mais ocupados produzindo. Lógico. O consumidor de conteúdo talvez seja aquele usuário mais passivo das redes. Essa pessoa pode, com o tempo, se tornar viciada em rolar a tela com muita velocidade, porque, em geral, o vício ele vem, ou essa sensação dopaminérgica mesmo de prazer, vem de conteúdos muito curtos, a gente já falou isso aqui no programa, então o vício vem exatamente desse consumo muito rápido, e ela vai rolando a tela de tal modo que ela perde, naquele momento, a capacidade crítica de avaliar se aquele vídeo foi ou não cocriado por inteligência artificial. Exatamente. E aí, antes de repente, realizar uma verificação, nossa, o Carlão disse aquilo no vídeo. Pô, falou lá do Santos e tal. Eu nunca falei aquilo. Você falou do poder que a gente tem de assistir hoje um programa e falar que aquela pessoa tem um carisma e tal. Voltando aqui para a TV Cultura, segunda-feira assisti Roda Viva e estava uma desembargadora negra de 85 anos. Uma desembargadora negra, nascida na Bahia, que foi juíza em Curitiba. Ela estava no Roda Viva, é uma senhora. Ela passava tanta empatia que mesmo com sono, ali, eu falei, eu não consigo parar de ver, porque é uma pessoa assim inteligentíssima, uma senhora de eu assisti esse programa. 85 anos, esclarecidíssima. Você tem toda a razão. Não é? Assim, foi essa também a sensação que tive ao assistir. E é uma senhora, assim, você vê que é uma senhora bem senhora. Cabelos, eu não sei o nome daquele cabelo com umas trancinhas e tal, mas muito simpática e inteligentíssima. Então ainda consegue passar. Eu acho que essa imagem legal vem sim. Tem uns vídeos teus, não querendo cortar você. O legal é que você atua na rede social, desculpa, eu vou ser bem sincero, tá? A gente é amiga, eu posso ser. Não fique preocupada, nem se assuste. Mas eu percebo que você faz rede social para se aproximar do seu paciente, para mostrar que você é uma pessoa normal, tá certo que a Carla e tal, mas você é uma pessoa como nós, você também erra, também chora, também sente, também viaja, também passeia, também acha o café bom, a flor bonita, entendeu? Sim. Isso que é o legal, essa naturalidade de você não ter a Carla Tenório para a rede social e não ter a Carla Tenório, entendeu? É a mesma. É a mesma. Isso que é legal. Quando você cria um negócio, fica tão artificial, Carla.
Porque toda vez que você monta demais um conteúdo, obviamente a sua autenticidade fica um pouquinho de lado, porque assim, houve um roteiro ali pensado, houve um ensaio, que é o que não temos aqui no programa Não Papeando. tem. E eu acho que isso, tanto é que, assim, eu fiquei tão feliz assistindo as comemorações do 100º programa, e quando você disse, se nós paramos aqui, ao longo desses 100 programas, 3, 4 vezes, foi muito. Não para. Porque é como se fosse ao vivo mesmo, vai Vê a minha acontecendo. irmã. Mas por quê? Você tem a liberdade de ser você. Sim. Não é tudo, não tem toda essa montagem Não. de um personagem A apresentador. gente não usa ponto. Carla, Não. levante o cabelinho para trás, Nada. a gente não usa ponto. Não A tem gente não nada. tem prompt, a gente não tem nada. Você não tem nenhum papel na mão. A outra vez ela ficou com o celular do lado. Será que eu posso consultar se for precisar? Apontamentos apenas. Mas olha, a gente não usa nada. É fácil fazer isso? Não é, Não. porque a gente às vezes erra, às vezes tem um negocinho, mas vai. Não é criado um personagem diferente que a gente vê nas redes sociais. Por exemplo, essa semana, vou tocar no assunto, eu sei que vou chamar o intervalo aqui no meio, mas a Virgínia na CPI. CPI das Bets. Das Bets, né? Então a gente viu que foram vários caras falar sobre isso, e a Virgínia ela foi natural. Pois é, essa é uma grande discussão nas redes sociais a partir do depoimento dela. Ela depôs, usando, por exemplo, roupa de moletom, né, um look não muito pensado e montado para aquele ambiente, ou não, ou ele pode ter sido exatamente, estrategicamente pensado para trazer essa questão jovial dela, porque afinal de contas a gente está falando de uma mulher de 26 anos, enfim. Mas aí que tá. O quanto isso a aproximou do que ela verdadeiramente é, ou do objetivo que ela tinha ao passar as respostas ali para as pessoas que estavam entrevistando no depoimento. Então, talvez tenha sido essa a grande discussão da internet. A internet ficou muito movimentada em relação a esse tema, porque ela é uma pessoa que é muito bonita, está muito produzida em diversas situações e momentos, mas ali não. E por que não? Né? Isso a distanciou, a aproximou do que ela verdadeiramente é, ou qual foi a intenção? E aí, eu acho que, pensando no que a gente vai falar depois do intervalo, o quanto isso pode ou não nos adoecer emocionalmente. Eu acho que esse é o ponto. Porque eu tenho visto só aumentar os casos de solidão, de ansiedade, né, de retomada para a psicoterapia, porque a pessoa entende que ela está se perdendo dela em algum momento. A própria Virgínia relatou o quanto a terapia é importante na vida dela, para lidar com mais de 53 milhões de seguidores. Absurdo. E depois do depoimento dela, ela perdeu cerca de 200 mil seguidores. Porque houve uma consequência dessa atuação no depoimento da CPI das Bets. E que consequência foi essa? Foi mais positiva ou negativa? Como ela ficou, né, emocionalmente a partir disso? Então, acho que é um assunto muito rico, muito necessário. E sendo ela uma pessoa pública, ela nos dá a possibilidade de refinar o nosso olhar em relação a isso. Aí. Segura aí que o papo vai melhorar bastante quando a gente for entrar nesse assunto. E a gente vai falar do livro, ó. O livrinho tá aqui, ó, do meu ladinho. A gente volta já já. Olá, estamos de volta aqui com a minha querida Carla Tenório, um papo sempre muito legal. E a gente estava aqui nos intervalos, falando de alguns assuntos que a gente vai falar, mas antes eu queria lembrar que a gente está sempre na TV aberta pelo canal 48.1, na Vivo, canal 518, e na Claro Net, canal 522. A gente estava falando sobre essa autenticidade das pessoas nas redes sociais, a gente falou da Virgínia, né, que fez aí o depoimento aí na CPI, e a Carla estava tentando explicar para mim a diferença entre personagem e persona. Não é a mesma coisa? Pois é, do ponto de vista analítico, há uma diferença significativa. Me explica. Uma das minhas especialidades é a psicologia junguiana ou analítica. E lá a gente entende, né, pelos preceitos e artigos que o Jung criou na sua obra, que a persona, ela é, na verdade, uma proteção psíquica para esse indivíduo, nos papéis que ele tem de enfrentar no seu cotidiano, ou ele tem de exercer no seu cotidiano. Então, o papel profissional, o papel de mãe, de pai, de professor. Né, de professor. Então, nós, ao longo da nossa vida, precisamos fazer uso dessas personas
para saber lidar com esses enfrentamentos, com esse cotidiano, com essa rotina. Que não é personagem. Isso não é uma personagem. Embora venha o conceito, a etimologia da palavra venha do antigo teatro, daquela máscara de teatro, Isso, sorrindo e chorando, chorando, drama e tudo, não significa que a pessoa está fingindo, não é isso. Ela está usando um recurso psíquico para lidar com essa demanda daquele momento. Então, você, enquanto CEO de uma empresa, você tem uma persona importante. Tem. Você precisa se posicionar de uma forma estratégica no seu trabalho para que você seja respeitado no seu negócio. Você construiu um negócio importante para você. Verdade. Você tem uma gama de funcionários que dependem desse negócio, dos quais você tem uma responsabilidade absurda, inclusive com a qualidade do trabalho que você entrega. Como é que você não vai fazer uso da persona? Ela é muito importante. Você falou, é outra coisa. É outra coisa. A tua reunião presencial que você citou. Então, quer dizer, nesse momento você faz uso da persona. Quando você está na faculdade com os teus alunos, coordenando ou lecionando, a persona de professor é a que está em evidência naquele lugar. E isso não é um fingimento, é realmente uma proteção psíquica que muitas vezes é confundida com uma pessoa que está dissimulando ou fingindo, e não é isso. A questão das redes sociais, existe uma linha tênue. Quando é que deixa de ser persona e quando a pessoa, nesse momento, assume uma personalidade que ela não tem e que pode levá-la ao adoecimento, porque ela vai ficar ansiosa, estressada, ela vai precisar gesticular de uma forma que ela não está acostumada, usar um sotaque que não é dela, falar sobre um assunto espinhoso do qual ela não gostaria. Então, dependendo do nicho desse criador de conteúdo, desse blogueiro, dessa pessoa, ela pode se colocar numa situação similar ao que seria uma violência pessoal. Então, ela está se violentando ou se machucando fazendo aquilo. Faz sentido. Faz sentido para você, totalmente. Carlão, o que eu estou dizendo? Totalmente. E essa é a minha preocupação enquanto psicólogo e profissional de saúde. Você pode ser um criador de conteúdo que traga leveza para o seu público. Você estava falando das minhas redes, e do livro, inclusive, ele é um filho das redes. As redes sociais, elas podem ser aliadas da nossa vida, mas esse time, ou esse termostato, a gente precisa ajustar o tempo todo, é a gente que ajusta. Eu também acho que isso tem que ter o ajuste, sim. O ajuste fino ou não, mas tem que ter. Tem que ter, não pode ser sempre a mesma. E essa história de persona é isso mesmo. Personagem é político. Aí fica difícil você avaliar, porque o cara tá falando, aconteceu uma grande coisa errada. O cara ele tenta vender, ele tenta roubar a banana do macaco e o macaco pedir desculpas. Esse sim é o cara nesse nível. Então isso sim você vê que o cara tem o dom. A gente aqui não, e a gente sabe que não funciona assim, mas existe uma diferença entre persona e personagem. Já que você tocou no assunto do livro, que é um livro muito gostoso de se ler, porque ele é curto e ele vai dando assim uns toques muito legais. Eu acho que cada página que você vira, você vai tendo uma surpresa. E falando nisso, tem um espaço para você pintar. Essa história de usar a pintura como terapia, o que você acha? A arte-terapia, ela é uma ciência já tem nome, arte-terapia? Eu não sabia que tinha. Ela é uma ciência utilizada há muito, e ela é utilizada para casos, obviamente, psicopatológicos. Pessoas que têm algum diagnóstico fazem uso da arte-terapia para poder mediar o seu tratamento, mas ela é utilizada também como ferramenta preventiva. Então, se nesse momento a ansiedade é algo que te pega, o estresse também, o livro ele é perfeito nesse sentido, porque ele leva para você a leitura breve e, ao mesmo tempo, aquele momento em que você tem ali uma reconexão com você mesmo a partir da pintura dos desenhos. O nosso diretor é caprichoso, né? Você viu a imagem que ele pôs agora? Que lindo, né? Depois você falando com o livro de fundo. Volta aquela imagem que você pôs. Quer ver? Ele põe uma imagem do livro e ela sobreposta, muito legal. Aparece aqui para mim o livro, por favor. Olha lá, Carla. Ah, que lindo. Olha lá, tá vendo a sua imagem do fundo e o livro? Eu fico orgulhosa. Muito legal. Então, Carla Tenório, Pílulas de Autocuidado. E se eu quiser ter esse livrinho, eu faço como? Eu sei que isso aqui você me deu, mas se eu quiser comprar um, como é que eu faço? Em todas as redes sociais, Carla Tenório, ou no site carlatenório.com.br. Lá você é linkado, então, para o acesso ao livro. Você pode ter um prenúncio ali, ler um pouquinho na página de vendas o que o livro propõe, apesar de já termos dito aqui. E você pode não só fazer uso pessoal, como compartilhar em família. Esse é um presente para a família do Carlão. Ganhei aqui um presente. E espero que a Malu, Cadu, a Melissa possam compartilhar os desenhos entre si. Com certeza. Eu gostei bastante do livro, eu sou muito suspeito de falar do livro, porque tem uma partezinha minha aqui, ó. Tem um prefácio do livro,
onde eu só falo verdade sobre a minha querida Carla lá. Depois você pode ler aqui, ó, tá vendo lá? Para mim é sempre um orgulho e é sempre muito legal estar sempre papeando com a minha querida Carla Tenório. Fiquei muito feliz em ter essa chance de te escrever essa cartinha sincera. Por sinal, escrevi. Ah, você viu? Eu escrevi à mão. Tá guardadinha a imagem. Escrevi à mão, que eu acho muito legal. E o livro, de novo, é um livro muito facinho. Ele é lúdico, da gente né? ler, a ludicidade nos tem ajuda essas muito. partes aqui que você pinta no livro. Aqui, ó. Câmera 4, né, diretor? 4 ou 3, que eu faço? Diretor, aqui, ó lá. Tá vendo? Tem umas partes que você vai pintando Uma no sugestão, livro. Carlão, lápis de cor. Por Lápis quê? de cor Porque a canetinha é muito rápida. Isso. A ideia é desestressar, aliviar a ansiedade. Então, lápis de cor é mais eficiente nesse caso. Ó que legal. São imagens que remetem ao cotidiano e à leveza que a vida pode ter a partir dessa prática terapêutica. Tenho tido bons retornos, viu, dos leitores que adquiriram até aqui. As pessoas têm dito que tem sido assim um bálsamo, que tem sido um momento legal, né? De desconectar um pouquinho da tela e se conectar consigo mesmo. Eu acho fantástico. Uma coisa que eu quero fazer quando o nosso programa completar 2 anos, eu e você junto, a gente vai juntar os temas que a gente fizer, a gente vai fazer um livrinho com 24. Vamos transcrever e fazer um livro. Eu acho muito legal. Eu acho que o seu programa merece isso, porque você entrega tanto conteúdo de qualidade aqui para nós, toda semana, e agora com a grade aumentada, 2 vezes na semana, são tantas pessoas legais que vêm aqui, é realmente um programa em que bate-se papo, mas assim, uma coisa que eu ouvi da Monja Quen esses dias, ela falando, eu estava ouvindo rádio, dirigindo, vindo de São Paulo, e ela disse, a gente tem a mania de dizer que a gente vai jogar papo fora. Jogar conversa fora. A gente não joga fora, né? A gente está jogando conversa dentro. Aqui no Papeando a gente joga conversa dentro. Quando eu ouvi a Monja dizer isso, eu disse, nossa, tem tudo a ver com o Carlão, porque nós saímos daqui melhor do que quando chegamos. Assim, então isso ainda é mais muito a gente bom. Que não combina nada, que vai assim, vai da valsa. Quer ver? Olha só. Eu tenho eu tenho 2 temas, mas eu só vou falar um. Eu queria muito que a gente pudesse falar, eu queria muito ouvir você falar, porque eu acho você tão sensata e você acaba dando uns toques tão legais que a gente acaba ficando pensando a semana inteira e tudo que acontece a nível de sentimentos, você fala, eu vou falar com a Carla, eu vou falar com a Carla. Nos últimos 20 dias, quando a gente fala de fé e fala de religião, a gente teve um cenário aí bem movimentado, né? Falecimento do nosso querido Papa Francisco, eleição aí do nosso Leão XIV, aí o conclave com aquela ritualística toda, né? Eu acho isso só de ver o pessoal católico ali na praça vibrando, se é fumaça branca ou não, e vai anunciar do Papa, vem uma onda de esperança muito legal. E tivemos, infelizmente, a morte do Divaldo Franco, que dentro do espiritismo é um cara assim altamente conceituado. E espiritismo é religião, isso é outro papo. Para mim é uma corrente filosófica com uma forte pegada religiosa. Quanto que a religião ela é importante no nosso dia a dia e no nosso psicológico. A fé cura, a fé não cura. Eu queria que você estudasse mais sobre esse assunto, mas a gente percebeu que os ânimos deram uma acalmada, que os corações afloraram um pouco, você começou a ver nas redes um pouco mais de oração, falar de anjos, eu acho que isso ajuda, você não acha? É um super tema e eu aceito super a sugestão desse tema, aliás, todos que você sugere sempre são muito bons, ele me estimula realmente a continuar estudando, e voltando na questão da minha primeira pós-graduação em Carl Jung ele foi o precursor, né, da consideração do ser espiritual. Ele, enquanto profissional de saúde mental, ele não se preocupava só com o ser físico e psíquico. Tinha uma dimensão espiritual que precisava ser estudada e que hoje já é validada. Mas a gente deixa para esse programa que a gente vai gravar. Vamos fazer uma coisa, Carla? Eu sei que você vai na minha, eu não combinei. Produção, abriu uma caixinha de perguntas ali, por favor. Qual é os temas? Não é legal? É legal. Qual é os temas que quer no que a gente @papeando com Carlão, aqui. Ótimo. Então entre em contato, abre uma caixinha, fala com a Natália, que ela se vira para fazer isso.
ela abre a caixinha lá e as pessoas mandam sugestões de temas, que eu acho muito legal isso. A gente poder responder às pessoas que nos assistem. Ótimo. Não é bom isso? Muito bom. Eu tenho um outro tema, quer que eu fale? Quer dar spoiler daqueles bebê lá, como chama? Do bebê reborn? Isso. Esse é legal, né? Ótimo tema também, vocês não acham? Eu queria ver esse negócio do bebê reborn, eu tô ficando indignado, mas enfim, eu queria ter uma visão da Carla Tenório, entendeu? Tá. Então, pense nisso. Tá vendo? Já tem mais 2 temas. Se você tiver, entre em contato com a gente, com certeza. De novo, é muito legal a gente poder fazer esse bate-papo junto, a gente vai papeando mesmo. A Carla é fantástica. Esse quadro da psicologia eu acho tão importante e, quer dizer, aproxima a gente dela, assim, né? Eu acho que tem que ter essa aproximação, ainda mais com quem você vai se consultar. Você tem que ser uma pessoa próxima. Agradeço de novo aí pela audiência, quero mandar um abraço para o seu Ricardo. Seu Ricardo é pai de uma querida amiga chamada doutora Bruna Coronato. Então, seu Ricardo, vai um abração aí para o senhor. Eu fico tão feliz quando o senhor me manda a foto, que o senhor está me assistindo, que o senhor nem imagina quanto. Para você, um grande beijo, até a próxima, tchau, tchau.